Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Vamos dar continuidade aqui ao nosso retiro, fazendo a meditação dessa sexta-feira. Estamos na sexta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. No nosso livro, eu me encontro na página 44. A reconciliação é um processo delicado, contínuo, pois implica a arte de reconstruir algo que foi rompido. Ela é o centro do projeto salvífico de Deus e do desejo do ser humano em todos os tempos. Sem reconciliação, não há possibilidade de o ser humano existir. Viveria numa selva, onde predominaria a lei do mais forte. Nossa vocação é a de construir pontes, é a de ser uma presença reconciliadora em situações de conflitos. Isso implica colocar as nossas energias, nossa formação, nossa vida a serviço, criando, alimentando e sustentando os laços humanos e as relações sociais, as estruturas políticas e sociais. Só assim é possível a solidariedade entre todos e a construção de uma casa comum, onde todos possam viver na paz e na justiça. Convido você a separar o seu texto bíblico, se ainda não fez. Hoje é um pedacinho do Sermão da Montanha, portanto estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos de 20 até o 26. E nós vamos agora entrar na nossa tenda, na nossa casa interior. Vamos fazer alguns exercícios de respiração, buscando puxar o ar, enchendo esses pulmões de ar, retendo esse ar um pouquinho, depois solte lentamente o ar. Vá fazendo esse exercício de respiração, puxe o ar para dentro de seus pulmões, inspire-se e vá inspirando e inspire-se da presença de Deus, do amor, de tudo aquilo que é o desejo do Senhor para nós. Retenha um pouco esse ar nos seus pulmões e depois vá soltando lentamente, vá se esvaziando. Ao esvaziar os pulmões, vai esvaziando-se também. Esvaziar-se de tudo aquilo que possa me atrapalhar no encontro com Deus. Esvaziar-se das preocupações, das agitações. E vá assim se pacificando. Pacificação externa, acolhendo o silêncio que está à sua volta. Pacificação interna, esvaziando-se das preocupações, das ansiedades, das agitações. E assim procure estar inteiro nesse momento de sua oração, colocando-me diante da presença de Deus, que está sempre presente, tomando consciência de que quero estar nessa presença, me colocando diante dele. Toco o meu corpo com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero entrar na minha casa interior, onde o Senhor está me aguardando
para esse momento de intimidade com Ele. Quero entregar a Ele nesse momento tudo, toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, todas as minhas ações. Tudo nesse momento quero entregar a Ele, oferecer a Ele, para que tudo esteja em comunhão com Ele, ordenado para o seu louvor, para a sua adoração, para o seu serviço, e que isso tudo me leve também a servir o meu próximo, a servir os meus irmãos. Entrego a Ele tudo o que vai acontecer nesse momento da minha oração. Quero, com a imaginação, pedir ao Senhor que me ajude a me situar nesse momento diante do Mestre Jesus, diante do Mestre da Galileia, e nesse sentido faço a minha oração, o meu pedido da graça dessa semana. Senhor, conceda-me a tua graça para que eu possa esvaziar a minha casa interior, dos meus apegos, dos ídolos, das vaidades, de tudo aquilo que me atrapalha hoje de te seguir. E que eu possa, Senhor, viver o seguimento a Ti com maior empenho, com maior inspiração. Coloco nesse momento também, junto desse pedido, as realidades que estão no meu coração. Aquilo que eu estou vivendo hoje, trago para esse momento de oração e coloco nesse pedido da graça aquilo que desejo alcançar nesse momento de oração. Quero ler agora o Santo Evangelho para que ele me inspire na minha conversa, no meu encontro com o Senhor. Mateus 5, de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus: porque eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antepassados: não matarás, pois quem matar será responsável em juízo. Mas eu vos digo, quem tiver raiva do seu irmão será responsável em juízo. Quem o chamar de imbecil será responsável diante do tribunal superior. Quem o chamar de excomungado merecerá o castigo do fogo da geena. Se estiveres para apresentar a tua oferta ao pé do altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, larga a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Então voltarás para apresentar a tua oferta. Faze depressa as pazes com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele,
para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz à polícia, e então serás lançado à cadeia. Eu vos declaro esta verdade: de lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pode pausar o vídeo e retomar esse texto do Santo Evangelho, pelo menos mais uma ou duas vezes, parando na imagem, na palavra que mais te chama a atenção e que te ajuda a rezar. Dou continuidade aqui agora, trazendo os pontos que podem nos ajudar no momento da oração. Eu estou na página 44 do nosso livro Retiro Quaresmal. Refletir para tirar proveito. Profundo conhecedor da condição humana, Jesus tinha plena consciência que o ser humano é frágil, limitado, e que nenhuma comunidade subsiste sem uma contínua atitude de abertura e de acolhida do outro. Enquanto seres humanos, somos incapazes de amadurecer na solidão. Desde o nosso nascimento, viemos ao mundo em um estado de fragilidade que faria morrer muitos animais. Por isso, precisamos uns dos outros. Fomos concebidos dentro de um ambiente de relações e vivemos sempre em um mundo densamente povoado de surpreendentes presenças humanas que são imprescindíveis para chegarmos a ser pessoas. O Evangelho de hoje aponta para esta realidade. Nós nos tornamos humanos através de nossas relações. Em outras palavras, só nas relações com os outros é que podemos crescer em humanidade. Carregamos impulsos naturais que nos levam em direção ao convívio, à cooperação, à comunhão. Temos reservas de bondade, de compaixão, de humanidade e comprometemo-nos com a dignidade humana. Somos seres essencialmente abertos. Estabelecemos com os outros uma interação, entrelaçamo-nos com eles e formamos um nós, a comunidade. Para ressaltar a novidade da mensagem de Jesus, o evangelista Mateus realça que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Segundo Jesus, não basta cumprir a lei, que ordena não matarás. É necessário, além disso, arrancar de nossa vida toda a agressividade, o desprezo do outro, os insultos ou as vinganças. Aquele que não mata cumpre a lei, mas se em seu coração há resquícios de violências e ódio, ali Deus não pode agir para ajudar a construir conosco uma vida mais humana. É preciso viver a partir do coração. Isso significa viver a partir do amor, que nasce da compreensão da unidade que somos,
que se expressa naquela chamada regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que eles fizessem a você. É a chamada regra de ouro. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. A gente pode dizer isso também no sentido contrário. Não faça a ninguém aquilo que você não quer que façam a você. Em sintonia com o coração divino, momento da sua oração agora, verifique em seu coração, verifique se seu coração ele tem sido lugar de reconciliação. Procure saber no seu coração se você tem sido uma pessoa de paz. Pergunte para o seu coração se ele tem compaixão. Recorde que no contexto atual, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está carregado de agressividade. O mundo em que eu e você vivemos hoje está carregado de preconceito. O mundo que eu e você vivemos hoje está carregado de intolerância. O mundo que eu e você vivemos hoje está carregado de fechamentos. Fechamentos diante de qualquer pessoa que pensa e sente diferente de nós. Já parou para pensar que nós hoje estamos num mundo onde nós nos fechamos com muita facilidade a toda pessoa que pensa diferente de nós, que tem um comportamento diferente do nosso, que tem ideias que são diversas das nossas? Fechamento diante de quem pensa e sente de maneira diferente. Cada vez são mais frequentes os insultos e as variadas ofensas, proferidos só para humilhar. Às vezes nós falamos determinadas coisas só pelo prazer de humilhar o outro, de desprezar o outro, de provocar mesmo feridas no coração do outro. Palavras que nós proferimos tantas vezes, nascidas da rejeição, nascidas de certos ressentimentos que nós trazemos consigo, nascido de experiências de ódio e até mesmo de vingança. Como você se sente diante dessa realidade totalmente contrária ao sonho do Pai? Como você se sente ao identificar esses comportamentos agressivos, às vezes motivados pelo desejo de ódio, de vingança, de diminuir o outro, de maltratar o outro, palavras que ferem, palavras que magoam, palavras que matam? E como você se sente diante desse Deus que vai na contramão de tudo isso? Como que você se sente com esses comportamentos contrariando o sonho que Deus tem por nós, que Deus tem para nós, para o mundo, para a sociedade? Entre em diálogo com aquele que acolhe todas as diferenças. Deus, diferente de nós, Ele acolhe a todos, acolhe a todas as diferenças. Nós tantas vezes queremos usar o próprio Deus para justificar as nossas intolerâncias, os nossos preconceitos. Nós tantas vezes usamos o próprio Deus e Deus não é nada disso. Deus acolhe aquele que é diferente. Deus ama aquele que é diferente. Porque Deus ama a todos.
ele abre horizontes de comunhão e de acolhidas. Não é só para mim e para você, mas é para todos. Como dizia Papa Francisco, todos, todos, todos. Pense nesse todos que Deus acolhe. E pense, talvez, nessas posturas, nessas palavras de intolerância, carregadas de ódio, de preconceitos. Pense na comunicação que tantas vezes é violenta. Pense nas palavras que às vezes a gente diz o outro de qualquer jeito. Pense nas vezes que nós magoamos o outro, não foi sem querer, não, foi querendo. Às vezes falamos determinada palavra, dirigimos determinadas expressões ao outro, não foi sem querer, não, foi querendo. Foi com um desejo muito claro de desprezar o outro, de rejeitar o outro, de diminuir o outro. Vamos trazer essas realidades tão presentes no mundo de hoje, esse mundo marcado pelas intolerâncias, pelas polarizações, né? Ou é isso, ou é aquilo. A gente vive no mundo hoje do ou é isso, ou é aquilo. Ou é desse jeito, ou é do outro. Criamos essas barreiras, esses muros. Vamos trazer tudo isso para a nossa oração. Converse com Deus, trazendo Jesus que hoje está no alto da montanha, né? Vamos com Jesus para o alto desse monte. Imagine a montanha, os discípulos lá, aquelas multidões que seguiam Jesus. E Jesus do alto desse monte está falando as bem-aventuranças, está fazendo esse sermão. Procure escutar essas palavras das bem-aventuranças no alto desse monte da tua vida, do teu coração. Acolha as palavras do Senhor, que nos pede a ir contra toda atitude, toda comunicação que seja violenta, a sermos pessoas mais misericordiosas, mais pacíficas, mais puras de coração, mais pobres em espírito, mais mansas no modo de falar com o próximo. Peça ao Senhor que nos cure dessas agressividades, dessa mania que temos de sermos donos da verdade, dessa mania que temos de achar que a única verdade possível é aquela que está construída na minha própria mente, no meu próprio coração. Peço ao Senhor que ajude a acolher a verdade que também está no outro, o diferente de mim, que não é meu adversário, que não é meu inimigo, mas que é meu irmão, que é minha irmã, que pode ser muito diferente de mim, que pode se expressar totalmente diferente de mim, que pode ter ideias totalmente contrárias às minhas, mas ainda assim, ele é meu próximo, ele é meu irmão. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo da Quaresma a transformar esse coração tão preconceituoso, tão intransigente, tão cheio da verdade, para acolher o outro e crescer na fraternidade universal.
Com o coração cheio de gratidão, eu vou me despedindo do Senhor, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre de retomar os pontos da sua oração e fazer o registro no seu caderno espiritual. Finalize essa oração escrevendo quais os toques que Deus te deu nesse momento mais profundo do seu ser, e que você registre essas moções, ou seja, esses movimentos do Espírito que o Espírito provocou dentro de vocês. O que foi mais inspirador? Quais os apelos que foram mais oblativos? E quais os pensamentos mais nobres que você identifica nesse momento da oração que você fez? Retome esses pontos e anote, para que amanhã, sábado, você possa fazer a sua oração de repetição. A oração de repetição seria pegarmos todas as nossas anotações ao longo dessa semana e conseguimos enxergar ao longo da semana como que Deus foi se comunicando, como que Ele foi falando na nossa vida, no nosso coração, e como que cada um de nós foi respondendo aos seus apelos e à sua presença. Obrigado por rezarmos juntos e por você aqui caminhar e estar vencendo essa primeira semana do nosso tempo da Quaresma. Que Deus te dê a graça da perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz. Até a próxima.